paz, igreja. Amém. Bem-vindos à casa do Senhor. Não existe lugar melhor da gente estar num domingo de manhã para começar uma nova semana, ouvindo a palavra, cantando louvores, sendo bênção uns para os outros. O tópico dessa manhã é um tópico muito importante. Eu tenho um carinho muito grande por esse tópico, porque a tendência do homem, a tendência da religião mundial é de pegar uma coisa que Deus intencionou, uma coisa tão maravilhosa, pura, um memorial, e de repente o homem acha que pode acrescentar coisa, ou remover, ou mudar. Quer dizer, mudança sempre haverá, não é verdade? A gente vive assim ao decorrer dos séculos, a gente vê que muda o estilo da gente se vestir, cabelo, tudo muda. Mas uma coisa que não muda é a palavra de Deus. A palavra de Deus é eterna. Então a gente quer fazer de uma forma que, na medida do possível, a gente volta à essência da palavra. Então por isso que a gente prega esse tipo de mensagem, buscando as escrituras, fazendo um pouquinho de pesquisa para aprender como que as coisas e por que mudaram. E hoje nós vamos falar sobre a ceia do Senhor. Muitos conhecem pela Santa Ceia, né? Ou Eucaristia, como que fala? Eucaristia, que é a maneira que os católicos chamam esse memorial que celebramos. E essa palavra Eucaristia é uma palavra que vem da palavra grega que quer dizer ações de graça, para dar graça. Então, mas só para esclarecer, né? Mas antes da gente ler a passagem que se encontra no Novo Testamento sobre a ceia do Senhor, eu gostaria de passar um pouquinho a história, né, que a gente lê na Bíblia, sobre o porquê que os discípulos estavam sentados com Jesus, celebrando, comendo essa refeição. Porque se a gente não entende o porquê que aquilo estava acontecendo, nós vamos perder muita coisa preciosa. Porque Jesus estabeleceu, naquela noite, ele chamou o que ele fez da nova aliança. Se ele chamou de nova aliança, quer dizer o quê? Que tinha uma velha, antiga aliança. Que era o quê? Pela lei. E a lei se encontra lá nos primeiros 5 livros da Bíblia, né? A Torá que fala em português, da Torá. E em Levítico, no capítulo 23, se vocês quiserem alguma coisa para ler essa semana, lá se encontram certos festivais, festas, que Deus determinou para o seu povo, os israelitas, de celebrarem. Nosso Deus é um Deus que ele tem propósito para tudo. Se a gente olhar no nosso calendário, existem certos eventos que se repetem. Então, isso é propositado, porque nós somos um tipo de pessoa que a gente tem que ter uma direção, a gente tem que ter uma certa ordem, né? Os memoriais, que são tudo importante. A gente nunca pode esquecer das coisas que Deus já fez na nossa vida. E é fácil esquecer, não é verdade? Então, Deus, ele estabeleceu, olha só o que está escrito em Levítico 23, nos versículos 1 e 2. Disse o Senhor a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: estas são as minhas festas, as festas fixas do Senhor, que vocês proclamarão como reuniões sagradas. Aí está escrita todas as festas que era para os israelitas reconhecerem. E cada uma tem uma época do ano que é celebrada, celebra um certo evento das coisas que Deus fez para o povo dele, os israelitas. Deixa eu ler só o tipo de festa que são comemoradas, fora o sábado, que é semanal, que é o dia do descanso, né? Que eu acho que o 3º mandamento. Existem também essa festa da Páscoa e a festa dos pães asmos. Tem oferecendo as primícias, a festa das primícias, a festa das semanas, que também é conhecida Pentecoste, a festa das trombetas, o dia de expiação e a festa dos tabernáculos. O interessante nisso tudo é que cada uma dessas festas, embora foram mandadas por Deus no Velho Testamento,
era um prever até da vinda de Jesus e as coisas que iriam acontecer. Tanto é que a festa das trombetas ainda diz sobre a vinda de Jesus para o arrebatamento da igreja e tudo. Mas Deus já tinha estabelecido no Velho Testamento essas festas, já estava treinando o povo. Para quê? Para reconhecer o Messias. Então tem um paralelo. Nós não vamos estudar em detalhe, mas só para vocês compreenderem que mesmo que nós não praticamos como cristão, reconhecemos essas festas, mas tem um paralelo no cristianismo, daquilo que Jesus cumpriu, tá? Então Jesus e seus discípulos, na noite que ele foi traído, eles estavam comendo uma refeição. E essa refeição era a refeição da Páscoa, que era uma dessas festas, que era um memorial. E qual era o significado disso? Vamos relembrar o porquê que essa festa foi estabelecida. Os hebreus, eles estavam escravizados no Egito por Faraó durante 400 anos, certo? E Deus levantou o profeta Moisés para confrontar Faraó e libertar seu povo da escravidão. Aí, pragas, 10 pragas foram usadas por Deus, através de Moisés e seu irmão Arão. E as 10 pragas do Egito foram punições divinas, tá bom? E foram infligidas por Deus para fazer o Faraó libertar os israelitas da escravidão. Porque aquele homem estava tão endurecido, ele não abriu o coração. Então Deus, ele sabe quando a disciplina é necessária para quebrar a pessoa. Porque Faraó era um homem muito poderoso, ele era um homem que estava no comando. E então ele tinha escravizado o povo de Deus, e Deus até permitiu por um período. E eu já expliquei muitas vezes por que Deus permitia o seu povo de serem punidos, porque eles eram desobedientes, enfim. Mas o povo clamava, até que Deus ouviu o clamor do meu povo. O que ele faz? Ele chama Moisés para ir lá confrontar Faraó. E com essas e outras, para demonstrar o poder dele, certo? E demonstrar o poder de Deus sobre os deuses do Egito, Deus, ele lança pragas. Então, lembra? A água foi transformada em sangue, foi a primeira praga, tá? Que era para amolecer o coração de Faraó, mas não teve jeito. Aí Deus mandou rãs, o sapo. Depois ele manda mosquito. Depois ele manda moscas, gado, úlceras, que era boils, ferida, granizo, gafanhotos, escuridão. Essa foi a 9ª. A 10ª praga foi a praga que nós chamamos do primogênito, na qual Deus instruiu os israelitas que eles iam serem libertos do Egito, mas ele falou assim: vocês pegam um cordeiro, um lamb, é cordeiro, né? Um leitão, não é leitão é porco, não. Os judeus não comiam leitão, o cordeiro. Ele falou, vocês vão pegar, preparar, porque eles tinham que ter uma alimentação forte, porque depois Deus ia levar eles para o deserto, seguindo Moisés. Então eles tinham que ter aquela alimentação, mas o sangue daquele cordeiro, que pensa bem, o sangue do cordeiro fala de quem? De Cristo. Mas lá no Velho Testamento, Deus já simbolizou o evento da libertação da escravidão do Egito, porque também a gente tem que compreender que o Egito na Bíblia significa o mundo. Então tem esse paralelo também. Deus estava libertando o povo dele do mundo através do sangue do cordeiro. Então aquele sangue era para ser, como que fala, smeared, passado, passado na porta de cada casa, na maçaneta lá, para que quando a praga da morte do primeiro primogênito, o anjo da morte passava, Páscoa, que fala Passover, passava pelaquela região, aonde não se encontrava o sangue do cordeiro na porta, a morte vinha e matava o primogênito. Isso quer dizer, o sangue traz vida. A desobediência de não aceitar aquele sangue, de não colocar o sangue na porta, causou morte. Também é um paralelo do que Jesus fez. Está vendo como o Velho Testamento e o Novo interlatam? E faz muito sentido. Então o que aconteceu? Eles prepararam lá
o pão que era preparado não podia crescer, porque não ia ter tempo, por isso eles comem aqueles pão chato, que eu até falei o nome, mas agora eu esqueci. Então, tinha também as ervas amargas, tudo tinha um significado. Então, os israelitas prepararam, de acordo com o que Deus instruiu, aí Deus manda o anjo da morte, e aí ele vai para aquela cidade onde não tinha o sangue do cordeiro, morte. E isso fala de nós hoje, tá? Sem o sangue do cordeiro, não há salvação para a vida eterna. Por isso que Jesus derramou sangue para nos libertar do mundo, Egito, e nos livrar do nosso pecado, na nossa vida pecaminosa. Glória a Deus, né? Amém? Então, à noite que eles estavam sentados juntos, Jesus estava celebrando essa ceia, essa Páscoa com os discípulos. Ele, nos evangelhos, você lê as instruções que ele deu. Ele mandou 2 dos discípulos ir até um tal lugar, preparar tudo direitinho, onde seria a ceia comemorada e tudo mais. Só uma coisa para lembrar vocês, falando do Cordeiro de Deus. Em João, capítulo 1, 29, no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista, quando estava batizando o povo no Rio Jordão, e Jesus vai na direção dele, João vê Jesus e fala: olha, vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tá bom? Então ele foi reconhecido por João Batista, que era um profeta, como aquele cordeiro que ia derramar o sangue para libertar a gente do mundo, do Egito. Ok. Então agora nós entendemos um pouquinho melhor o porquê que eles estavam reunidos. Comendo aquela refeição, nós vamos entender o que aconteceu. As passagens se encontram em Mateus, no capítulo 26, que eu vou ler daqui a pouco. Marcos também relata no capítulo 14. Lucas, no 22. E João não relata a ceia da maneira que Jesus entregou, mas fala sobre o evento, sobre os preparativos e tal. E depois Paulo também relata esse evento em Coríntios. Nós vamos analisar essas passagens para a gente aprender a importância da ceia e também o porquê que chegou no ponto que chegou hoje. Existe muita confusão ainda na igreja. Muitas regras postas por pessoas religiosas que não estão na Bíblia necessariamente. Mas com o decorrer dos séculos, as pessoas vão acrescentando, tendo a liberdade de colocar obstáculos para impedir alguém de tomar ceia. Então eu quero explicar tudo isso. E espero que seja bem útil para quem ouvir. Vamos lá para a passagem em Mateus 26, no capítulo 26, do versículos 26 ao 29. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês, isto é meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Eu lhes digo que, de agora em diante, por isso que a gente fala a última ceia, de agora em diante, Jesus disse: não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino do meu Pai. Nós estamos vivendo nessa pausa. Jesus tomou a ceia aquela noite da traição. Depois disso, nunca mais houve essa celebração. Ele falou: essa última vez. Mas ele também declarou que um dia nós vamos se reunir e vamos tomar essa ceia de novo quando for estabelecido o reino de Deus. Então nós vamos estar lá, a igreja vai estar lá para celebrar essa ceia tão importante, as bodas, né, do Cordeiro. Então, cada um dos escritores dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, eles registram a conversa ou o evento de uma maneira um pouquinho diferente uma da outra, mas isso prova até com mais concretamente a verdade das escrituras. Porque cada um de nós, se a gente presenciar um evento, vamos supor, você vai no piquenique da igreja, o Oeste está no piquenique da igreja, minha mãe está lá, né? Cada um está focalizado um evento, uma conversa que alguém estava falando. Uma pessoa não está ciente de tudo, verdade ou não é? Então, tinha 12 discípulos lá. Cada um relatou o que eles viram, o que eles ouviram.
Tem pessoas que vão falar, mas não é igual. A Bíblia não deve ser verdade, porque senão o relato seria igual. Não, a essência foi igual. Mas um pegou um ângulo, o outro. Quer ver? Eu vou explicar. Em Lucas, nós acabamos de ler Mateus, mas em Lucas, da maneira que ele registra o evento, no capítulo 22, 19, ele inclui as palavras: façam isto em memória de mim. Jesus, naquele momento que ele estendeu, deu graça pelo pão, deu graça pelo vinho, ele estendeu para os discípulos e ele disse: façam isso em memória de mim, tá? Isso é importante, porque a gente agora, quando nós se reunimos, a intenção é de lembrar, um memorial, o que Cristo estabeleceu naquela noite, que ele declarou que foi a nova aliança. O que é uma nova aliança? O que é uma aliança? Uma aliança não é um contrato, não é um commitment, como que eu posso falar? Um pacto, um compromisso, uma aliança. Quando a gente casa, a gente coloca a aliança como um símbolo. Então, faça isso, que é a nova aliança. Como que ele estabeleceu a nova aliança? Não, ele se tornou a lei, ele concretizou a lei, Jesus. Quando ele foi para a cruz, he fulfilled it, ele preencheu a lei. A nova aliança nos ensina que através do sacrifício dele na cruz, que hoje nós somos redimidos de volta ao Pai. Antes eles tinham que seguir a lei, antes da vinda de Cristo, certo? Mesmo Deus sabendo que eles não iam conseguir seguir a lei, tintim por tintim, mas ele teve que entregar a lei, porque as pessoas tinham que saber o que é requerido de Deus para entrar no céu, tem que ser perfeição. Então ele teve que estabelecer a lei, tem que seguir a lei. Como eles não foram capazes, o que ele fez? Ele mandou o filho dele para morrer no nosso lugar. Então aí Jesus apresenta a nova aliança pelo sangue dele, pela morte e sangue e a ressurreição. Vocês estão ainda comigo? Ok. Aí, em Coríntios, no 1 Coríntios, Paulo também relata sobre a ceia, mas agora eu quero que vocês entendam que já tinham passado Jesus já tinha ressuscitado, então foi dada uma continuação desse propósito que foi estabelecido por Jesus: faça isso em memória de mim. Então o povo, a igreja, eles se reuniam para quebrar pão, diz as escrituras, lá em Atos. Eles se reuniam para estar em confraternização. Quebrar pão quer dizer compartilhar uma refeição. Então a ceia era uma ceia, era um jantar. Era um jantar. Mas o que aconteceu lá em Coríntios? Que era a igreja que se reunia e virou uma coisa que Paulo teve que corrigir. Então vamos ler a escritura para a gente compreender. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Pão e vinho é uma coisa comum na mesa, ainda mais naquela época. Então, foi um elemento perfect que Jesus escolheu para relembrar eles do que iria acontecer. Então, ele usou o pão e o sangue, o vinho, para falar do corpo dele, que ia ser quebrado. Quebrado não, o osso dele nunca foi quebrado, tá? Mas ele foi esmagado mesmo, judiado. Para quê? Por causa de nós, dos nossos pecados. E ele derramou sangue. Bom, no verso 27, portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Porque ele fala, se examina, não deixa de tomar do cálice e do pão não. Mas primeiro examina teu coração. Vê se você está fazendo isso com boas intenções. Não que você é perfeito, não. Nós sempre vamos ter que confessar algum pecado que cometemos, diariamente.
Mas ele fala assim, examina o coração. Será que está faltando perdão para alguém? Será que você tem que, né, fazer algumas coisas na vida para lembrar de Cristo? Porque ele morreu por nosso pecado. Existe pecado no teu coração? Vamos lembrar disso. Aí o que você faz? Você confessa, você não deixa de tomar ceia. Porque foi por isso que Jesus veio. Para redimir a gente do nosso pecado. Então você não pode fazer uma desfeita de falar, não, eu não mereço, não vou tomar, porque eu estou em pecado. Merecer ninguém merece mesmo. Por isso que vem a graça. É pela graça de Deus que nós somos salvos, porque nós fazemos tanta coisa errada. Mas Jesus ele fala, bebam todos. Ó, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Então é questão de discernimento. O que nós estamos fazendo? Né? Não encara aquilo como um ritual, como uma tradição, como uma coisa que você tem que fazer para Deus, uma religiosidade. Esse não foi o propósito da ceia. Então Paulo, ele pega e fala assim com a igreja, que é para dar uma chacoalhadinha. Porque sabe o que estava acontecendo? Naquela época, Paulo acrescenta, no versículo 27 ao 29, ele fala, quem comer dos pães e beber do cálice do Senhor de uma maneira indigna, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue de Jesus. Ele instruiu os crentes a examinarem a si mesmo antes de comer e beber. Mas come e beba. Se examina primeiro, mas come e beba. Confessa. Não fala, quer saber, eu não sou digno, vou continuar pecando, não vou tomar ceia. Então, você está desfazendo daquilo. Ok? Vamos então esclarecer o contexto da passagem também, porque isso é muito importante. Os crentes da igreja primitiva, não como a igreja foi estabelecida agora, a igreja organizada, mas naquela época as pessoas se encontravam, se reuniam nas casas, como a nossa igreja começou, né? Então, o que eles faziam? Em Atos 2,42, diz assim, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Olha o propósito da igreja. O que era? Se dedicar aos ensinos dos apóstolos. É o que nós estamos fazendo agora. Vocês estão aqui se dedicando o teu tempo ao ensino eu não sou uma apóstola, eu sou uma pastora. Eu sou uma pessoa que Deus transmite a mensagem dele. Simplesmente. Aí ele fala, e também para estar em comunhão, unidos. Nós somos o corpo de Cristo. Isso é muito importante. Olha quando morre alguém, quando alguém está doente, quando alguém precisa de um auxílio. A igreja está lá para acudir. Pelo menos deve estar. A igreja é para isso, comunhão. E também partir do pão, é compartilhar refeições e orações também. A oração tem muito poder e a gente faz aquilo juntos. Ok. Simplificando, eles comiam junto e compartilhavam em comunhão. Com o passar do tempo, começaram a perder a visão, o significado do que Jesus estabeleceu. E aquilo se transformou em outra coisa. Eu vou ler a passagem para vocês para esclarecer. Por isso que Paulo fala para eles se examinar a si mesmo. Porque refletem no que vocês estão fazendo. Esse é o propósito da gente se reunir e compartilhar essa refeição? Será que a gente está fazendo tudo direitinho? Qual é o propósito desse encontro? Por que estamos reunidos? No versículos 17 em diante, voltando, ele fala, quer ver? Ele fala para a igreja assim, olha só como é claro a passagem. Ele fala, entretanto, nisso que lhes vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Que adianta a gente se reunir como igreja e ficar com bobeira de discórdia e de raiva, e de falta de perdão e de falta de respeito? É isso que ele está falando aqui. Então ele fala, então nem se reúne, faz mais mal do que bem. Ele não está certo? E depois vão todo mundo tomar ceia e fazer de conta que vamos lembrar do que Jesus fez, mas vamos viver de uma maneira esculachada, relaxada. Então ele está tentando ensinar a igreja. Aí ele fala no 18, em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. E até certo ponto eu creio. Então, aí ele já fala um dos problemas. A igreja estava dividida.
Alguns eram pobres, alguns ricos, alguns... Então não tinha harmonia dentro da casa de Deus, tá bom? Pois é necessário que haja divergências entre vocês para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Verso 20. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Cada um para si. Então ele fala, porque a ceia era o quê? Comunhão, não era? Agora, se cada um está comendo para encher o papo e deixando os outros de lado, é isso que ele está se referindo aqui, de uma maneira indigna. Não que você não é merecedor de compartilhar da ceia. Ele está falando que vocês estão fazendo isso de uma maneira indigna. Então aí ele fala, porque cada um come assim enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente não. Então ele está dando uma prensa, ele está dando uma exortação aqui na igreja. Porque ele está observando. E Paulo, mesmo que ele ia viajando de cidade, ele estabelecia as igrejas, mas ele tinha pessoas que informavam ele do que estava ocorrendo. E aí que ele escrevia as cartas para tentar se dirigir àquele problema, para poder corrigir o povo de Deus. Eles eram todos crentes, certo? Todos vão herdar a salvação, tudo porque é pela graça e tudo mais. Só que eles estavam cometendo esse tipo de pecado entre eles, porque não havia harmonia, não havia comunhão. Então, é por isso que Paulo escreveu dessa maneira. Discernimento, igreja, é o que a gente tem que ter nesses momentos. O que é que nós estamos celebrando? O que significa esse momento? Estamos reunidos para encher a pança e ficar bêbado? Então, quer dizer, tem pessoas que são egoístas. Vamos supor, você tem um banquete, tem uma bandeja de bife. Se você tem consciência de comunhão, de dividir, de compartilhar, o que você vai fazer? Você não vai tacar 2, 3 bifes no teu prato sabendo que tem uma fila. Vamos ser prática aqui, né? Vamos pôr no mundo de hoje. Então você tem um banquete da igreja, já pensou que feio? A igreja, cada um enche a barriga e fala assim, um bife bom, eu quero 3 picanhas. Para mim, eu quero tudo. Aí o coitadinho lá no fim vai acabar comendo só uma salada de batata, porque é só o que sobrou. Eu já vi isso acontecer. Porque as pessoas não têm o discernimento de falar, nós estamos em comunhão, é uma hora de dividir. Então é um problema. É fazer as coisas de uma maneira indigna. Porque você está deixando as outras pessoas para trás. Você está sendo gulosa, ou goloso, pensando só em si e não nos teus irmãos. Não é prático. É prático. Então é a gente que complica. Então, agora, Paulo, ele faz uma declaração aqui que a gente entendendo um pouquinho mais o contexto dessa passagem, nós vamos entender por que ele falou isso. Verso 30. Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram, já morreram, já foram para a glória. Porque o pecado, a falta de discernimento, fazer as coisas de Deus de qualquer maneira, vai causar prejuízo, vai causar doença espiritual. E a doença espiritual afeta teu corpo. É tudo conectado. As escrituras ajudam a gente a entender tudo isso. Aí ele fala, mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberemos juízo. Entendeu? Se a gente tiver o discernimento de se confrontar a nós mesmos e reconhecer os nossos erros diante de Deus, falar, Senhor, poxa vida, como eu estou sendo falha nessa área, eu preciso melhorar. Você está discernindo o teu coração, você está examinando o teu coração. Aí você está aceitando o que ele propôs a ceia, você não está recusando. Você está buscando o quê? Arrependimento. Você está buscando a se redimir. Versículo 32. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Ele está falando, se Jesus te julga nesse momento e te corrige, que nem Paulo está fazendo com a igreja, recebe a correção e se endireita. Porque Deus te ama tanto que ele vai te disciplinar, né? Para você não ser condenado com o mundo. Porque se Deus não disciplina e a gente entra no eixo e se arrepende, nós estamos no mundo.
O mundo vai trazer o quê? Condenação. Porque o mundo é a separação de Deus. Então você tem que ter a humildade de se entregar para Cristo para ser redimido. E aí é que entra a nova aliança, o memorial. Portanto, meus irmãos, ele fala, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Ele está falando de uma comida aqui, de uma refeição, não é esse ritual que nós fazemos hoje. Mas aí, o que as igrejas hoje em dia fazem? Começa a pôr, se você não é batizado nessa... que não está nas escrituras, esses critérios, para você compartilhar da ceia. Vocês estão entendendo o porquê que é tão perigoso essas falsas doutrinas? Tá? Não estou falando nada contra o batismo, eu quero que todos sejam batizados, em nome de Jesus. Quando você aceita Jesus, batiza mesmo. Amém? Para entrar no corpo de Cristo e fazer parte da comunidade publicamente. Mas, na Escritura está falando, se você pertence a tal igreja, se você se declarou católico, se você que nem criança, se você está treinando o teu filho e tua filha para andar nos caminhos do Senhor, e ele já tem uma certa idade, você está ensinando como mãe e pai, você não está falando, um pãozinho para você e um suquinho. Não, você já vai ensinar. Papai do céu mandou Jesus, ensinou, ele entregou o seu próprio corpo, vai ensinando, treinando os teus filhos. Não é para separar eles daquele momento de comunhão, eles fazem parte da igreja. Mas aí vem aquela monte de doutrina e começa a colocar empecilhos para as pessoas participarem da ceia. Eu não vejo nas escrituras. Se eu estiver errada, Deus vai me cobrar. Mas eu tenho tanta paz no meu coração, da maneira que a gente estende a ceia, que é da maneira que eu estou estendendo nesse momento, esse ensino. É um memorial. Faça isso em memória de mim. Vamos lembrar do que Jesus fez. Vamos tomar com alegria, com o coração aberto, agradecendo Ele pelo que Ele fez, que me trouxe a salvação, ok? Então, como eu já falei, estava acontecendo doença espiritual, sonolência espiritual, até morte, por causa que eles estavam agindo de uma maneira irresponsável, egoísta e tudo mais. Ok. Hoje em dia, você pode perguntar, mas espera aí, se era uma refeição, por que então que a gente não faz refeição? Eu tenho certeza que tem igrejas hoje em dia que fazem esse memorial. Às vezes eles escolhem um domingo no mês, às vezes tem igrejas, que nem a católica, é semanal, ou diário, sei lá. Cada vez que tem missa tem a ceia, tá? Cada um estabelece a maneira. Tem uns que servem pão e suco, tem uns que servem mesmo vinho e pão, outros servem uma bolachinha, porque é simbólico, é um elemento. Aquilo não se torna realmente o corpo e o sangue de Cristo. Mas de onde veio esse ensino que chama transubstanciação? Eu preciso procurar a palavra. Transubstanciação. Que veio lá no século 1215, parece que foi por essa volta. Porque aqui eu tenho uma tabela que mostra, ao decorrer dos anos, como que a igreja foi sendo desenvolvida. E chegou num certo ponto, nos anos 300, assim, do quarto século, que começaram a introduzir orações pelos mortos, que não é bíblico, mas por causa dos conselhos que se reuniam para interpretar as escrituras, começaram a colocar coisas que não estavam na Bíblia, mas adicionaram como parte da igreja, tá bom? E em 325 foi o Conselho de Nice. Constantino, eu acho que ele era um imperador, não sei. Ele era um líder, né? E ele fez com que, está escrito em inglês, estou tentando traduzir, ele formalizou a igreja num sistema romano. Aí que entra a Igreja Católica Romana. Mas fora disso, se você vê essa tabela, de repente começa a vir, olha, a celebração da missa diária foi em 394, no ano 394, quase 400 anos depois da morte de Cristo, tá? Também teve Maria, Mãe de Deus, foi estabelecida em 431, no ano 431. Os padres começaram a usar vestes que eram diferentes do povo comum.
foi estabelecido no ano 500, tá? Teve até de beijar o pé do Papa, que foi instituído, Bonifácio, Gregório. Cada um desses líderes começaram a acrescentar, e essa tabela demonstra Rosário, foi em 1090, os padres sem poder casar, foi determinado em 1079, pós-Cristo, tá bom? Não é bíblico. Pedro era casado, ele tinha uma sogra, a gente sabe direitinho. E os católicos consideram Pedro como o primeiro papa. Não é que ele era, quer dizer, ele foi usado sim para dar o início na igreja, mas esse negócio de papa veio também com a tradição, com o que foi determinado nesses concílios. Bom, e vamos indo. Esse fato aí deles crer que o pão e o vinho se tornassem mesmo o corpo e o sangue de Jesus, foi no quarto Conselho Lateran, que chama, Lateran, e que também você tinha que confessar seus pecados a um padre. Foi no ano 1215. Depois de mais de 1000 anos que Jesus tinha morrido, entrou esse ensino. Que não é, a Bíblia relata quando Jesus apresentou, porque aí veio a reforma dos protestantes para contestar tudo isso que eu estou explicando para vocês, que começou a ocorrer através dos anos. Então, Lutero e os outros reformadores, ele fez teses de 95 teses, comparando o que estava sendo ensinado com o que é contido na Bíblia. E ele pregou lá na porta da igreja. E ele foi até morto, né? Eu acho que foi Lutero que foi morto, porque mesmo que eu estou pregando hoje, vai causar muito, como que fala? Polêmica, vai causar pessoas se serem ofendidas. Quem ela pensa que ela é, falar da nossa igreja e dos nossos costumes. Eu não penso que eu sou nada. O que eu sou é uma pessoa que está estudando a palavra, que tem a obrigação de ensinar a verdade que está aqui contida. Eu não vou encher tua cabeça de rituais feitos por seres humanos, tá? Porque Deus vai cobrar de mim. Então, se eu tenho que expor as mentiras de Satanás, eu vou expor e acabou. Agora, eu não quero ofender ninguém, não é para ofender ou para menosprezar. As pessoas fazem aquilo, eu creio, com a pureza de coração, buscando o que é certo. Eles foram ensinados assim, foram treinados por familiares, por padres, por religião e tudo mais. Mas uma coisa eu pergunto, quando Deus revela a verdade, o que a gente faz? Dá para os ouvidos, para a verdade que está vindo das Escrituras, e fica firme lá no ensino falso? Ou a gente vai se redimir e falar, Senhor, se isso é verdade, eu quero saber. E eu quero me libertar de toda a falsidade de religião que foi ensinada na minha vida. Isso liberta a pessoa. Jesus veio para libertar a gente, tá? Basta um relacionamento com Ele, um relacionamento pessoal. Ele não está buscando pessoas religiosas, que vai para a igreja todo dia e tudo mais. Ele quer um relacionamento pessoal. Nova aliança, irmãos. Ok. Bom, aí é que entrou esse ensino da transubstanciação. Só que lembre-se, quando Jesus apresentou, ele falou, este é o meu corpo. Naquele momento, Jesus estava o quê? Ele estava morto? Quando ele falou, este é, present tense, presente, este é o meu corpo. Era simbolicamente falando, ele não falou, esse vai ser meu corpo quando for crucificado. Então, aquilo vai tornar meu corpo que foi sacrificado por você. Ele não apresentou dessa maneira, ele falou, este é meu corpo, este é meu sangue. Que era uma forma da gente lembrar, porque ele é o pão da vida. Lembra que as Escrituras falam? Que Jesus é o pão da vida. A gente se alimenta no pão da vida, que é a palavra dele. A gente come a palavra, que é o pão. Não é o corpo físico dele que você vai mastigar, que aquela hóstia vai se tornar o corpo dele. Porque, inclusive, as Escrituras ensinam a gente no Velho Testamento, para a gente não comer carne humana, para a gente não beber sangue com vida. Vamos supor que se você despeja sangue e nos espiritismos, tudo, o que eles fazem? Porque Satanás está por trás? E eles fazem as pessoas beber sangue, que sangue é do animal, para receber poder. Por quê? Porque Satanás é um mentiroso e ele quer que você desobedece a palavra. Então ele faz todos esses rituais. Olha o engano, gente. Tem tanta coisa que a gente pode aprender e falar. Bom, voltando à transubstanciação.
é uma crença católica. Os protestantes, alguns creem na consubstanciação. Quer dizer, Jesus está presente. Mas Jesus está presente mesmo. Ele não habita dentro de você, dentro de mim? Então, para simplificar, a ceia foi estabelecida, introduzida por Jesus. Ele mandou a gente fazer isso em memória dele, que é para a gente nunca esquecer do que ele fez por nós, porque isso traz salvação e incentiva a gente a compartilhar o evangelho com os outros. Todos nós precisamos de Jesus, todos nós precisamos do sangue derramado, porque foi o que redimiu a gente do nosso pecado. Amém? Amém. Então, a mensagem da ceia é basicamente essa. E eu espero que eu esclareci bem aquela passagem que muitos usam em Coríntios, e que eles estavam realmente comendo simplesmente um jantar lá, mas eles estavam fazendo de uma maneira esculachada, vamos dizer o que é. Então Paulo veio e corrigiu. Mas aí agora alguns pegam e eles fazem aquilo de uma maneira tão difícil de compreender, e ninguém se acha digno até de pegar um pedacinho de pão, porque fala, nossa, eu respondi para minha mãe hoje, se comer um pedacinho desse pão eu vou cair duro, porque eu não mereço, eu não sou digna, eu tô recebendo condenação. Jesus não veio para condenar nós. Ele fala nas escrituras, eu não vim para condenar, eu vim para o quê? Salvar. Então, Jesus não veio para condenar, ele veio para salvar. Por isso ele derramou sangue. Vamos ficar de pé. Essa é a mensagem de hoje. E em nome de Jesus, eu procurei explicar da melhor maneira, com o material que eu tinha, e a gente pode se aprofundar muito mais, mas eu não acho necessário. Nós temos que reconhecer o propósito e, em obediência, continuarmos. E outra coisa, viu? As culturas diferentes celebram de maneiras diferentes. A gente não se veste diferente de um país para o outro. Existem diferenças no traje, existe diferença no estilo de cabelo de ano em ano. Então as coisas mudam, não vamos ser ignorantes e ficar fixo naquilo, a Bíblia fala que... Então as coisas vão mudando, Deus é um Deus de mudança, mas o que nunca muda é a palavra dele. Aí a gente tem que tomar cuidado, amém? Amém. Amém, Senhor, obrigado pela paciência do teu povo, obrigado pela tua palavra. Eu peço mais esclarecimento, eu peço-te perdão se de alguma forma eu errei transmitindo a tua palavra. Eu peço, Pai, mais entendimento e que tudo isso que foi falado liberta muitos, Pai, das mentiras que foram invocadas sobre a vida deles, ao que diz respeito à ceia do Senhor, que nós tomamos e comemos de uma maneira, Senhor Jesus, pura, e sempre examinando os nossos corações e sempre te agradecendo pelo que o Senhor fez por nós. Obrigado, Pai. Abençoa meus irmãos em Cristo e todos que estarão ouvindo essa mensagem. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.